o André e a Flávia. São da comunidade de Rolândia. Existe a cidade de Rolândia, não é uma cidade que a gente inventou, prometo pra você. Não é distrito. Não é distrito, não. Depois ele vai explicar melhor, mas é ali do lado de Londrina, pertinho de Londrina. Eles são líderes lá, o André é pastor lá, a Flávia também, pastores lá da comunidade, lá de Rolândia. Tem cuidado não só dos jovens de lá, mas também agora tem o desafio de servir como líderes do MAG Nacional, né, do nosso ministério, marcando a geração aí também ao redor do Brasil. E nada melhor do que dar a primeira palavra aí para eles, né, darem um oi pra gente e também nos trazer já a primeira palavra para abrir nosso encontrão. Beleza, gente? Então eu vou orar já e aí você assume e taca o barco, beleza? Sente suas mãos aí, gente. Pai, nós abençoamos o André, Pai, abençoamos a Flávia. Agradecemos, Senhor, pela graça que o Senhor derramou sobre a vida deles, Pai. Aleluia. Abençoamos a igreja deles lá, Pai, toda a família da nossa comunidade lá no sul, Senhor. Nós invocamos, Senhor Jesus, a Tua direção, presença e renovo sobre aquela igreja, Pai. E que nesse dia aqui, Pai, no nosso encontrão, sobre a direção pelo Teu Santo Espírito, o André compartilhe a palavra conosco, a Flávia nos encorajem, Pai, para que a gente possa ter e receber cada vez mais daquilo que o Senhor derramou sobre a vida do nosso amigo, Pai. Nós os abençoamos e com muita gratidão recebemos eles em nome de Jesus. Amém. Obrigado, mano. Pensa demais. Obrigado, tá? Fica à vontade aí. Eu acho que vocês vão tirar minha blusa dele. Você quer se apresentar? Pode se apresentar primeiro. Boa tarde, pessoal. Que honra estar aqui com vocês. Que gente linda que vocês são, viu? E como é bom estarmos em família. É prazeroso saber que nós podemos estar em outras comunidades e estamos em família. Esse sangue de Cristo que nos une, esse Espírito Santo que existe em nós, nos torna um. Né? E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Amo muito vocês, estamos aqui para servi-los. Amém? Fala, galera, graça e paz. É pra pegar os caras, se o cara estiver meio dormindo, né, Gu? A gente acorda os caras. A minha voz é um pouco grave, mas eu não vou exagerar, não. Eu vou pegar leve aqui, eu não vou gritar, não. É só pra acordar mesmo. Tá todo mundo acordado? Quem tá cansado, ergue a mão. Quem tá cansado, ergue a mão. Mateusão. Não, mano. Entendeu errado ali. Entendeu errado, só pode, mano. Tá começando agora, Gu, o cara cansado lá. 20 anos cansado. Pessoal, a gente quer agradecer a recepção. Eu quero profetizar sobre a vida do Gu, todos os quilos que ele tem me feito ganhar aqui esses dias, né, porque ele tem me tratado muito bem, me levou hoje para almoçar, ele e a Maíra levaram a gente para almoçar, então tudo aquilo que eu ganhei, tá, profetiza em dobro para você, tá, mano, recebe aí. Os caras são exagerados demais aqui, meu, exagerado demais, trata a gente muito bem. Para nós é um privilégio estar aqui como família, nós conhecemos a Cristo dentro da comunidade da graça. A Flávia, minha esposa, é filha dos pastores da comunidade de Londrina, pastor Flávio e pastora Lorena. Nós pastoreamos a comunidade em Rolândia. A Rolândia existe, né? Uma cidade de 70 mil habitantes, 20 km de Londrina. Então a gente tem uma unidade muito grande entre Rolândia e Londrina. São comunidades irmãs, né? Uma nasceu da outra. E nós, além de pastores locais, nós somos pastores em Rolândia, pastores de jovens, pastor sênior é o pastor Israel. Nós também somos pastores de jovens lá. Líderes de célula, líder de GD. A gente não abriu mão de nada para a gente assumir novos compromissos e novas responsabilidades. Aquilo que o Senhor vai colocando, a gente crê que Ele vai dando uma graça especial para a gente continuar desenvolvendo, não por causa de nós, mas apesar de nós, né? Porque não temos nada em nós que seja bom para que o Senhor confie isso. Mas eu quero dizer que eu amo muito vocês. É um privilégio estar aqui, nós temos tido o privilégio de rodar várias comunidades. E é interessante, Maíra, Gu, César está aqui, como os pastores da comunidade local, agradecendo também ao César, Marquinhos de Bragança, que a conexão é grande, eu conheço o coração de vocês aí, trabalharam juntos. É impressionante, a gente roda várias comunidades e o DNA, ele realmente é o mesmo, né? Uma igreja que realmente ama, uma igreja que realmente recebe bem. Galera, eu não sei se nós somos os melhores, não, mas eu sei que nós somos apostólicos, né? Lucas relata as palavras do apóstolo Paulo na prisão e ele vai dizendo que para que haja igreja tem que ter pregação da palavra apostólica, tem que ter oração, tem que ter partir do pão, tem que ter comunidade, tem que ter unidade, nós precisamos estar juntos.
A unidade, ela faz com que a igreja sobreviva, ou melhor, que a igreja viva e não apenas sobreviva, amém? Então, para mim, é um privilégio estar aqui com vocês, como família. Enquanto o pessoal vai projetando aqui o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32, eu queria falar uma coisa para vocês enquanto eu estava aqui, nesse momento de adoração. Esse tempo de adoração que nós tivemos aqui, ele é muito precioso. Quem é que gosta de adoração? De tempo de louvor? Quem sente liberdade em adorar a Deus? Amém, aleluia. A gente vai ter outro tempo e tenha liberdade nisso. Enquanto o Guga ministrava, eu me lembrei de algo muito precioso. Quando Deus chama em Êxodo capítulo 5, Moisés, no Monte Sinai, o Monte de Deus, ele diz, Moisés, observa uma sarça, né, que pegava fogo e não se consumia, ele se aproxima de Deus, e na contemplação que ele tem de Deus, a vida dele é transformada, e ele se torna um instrumento usado por Deus para libertar todo um povo de Israel. Aquilo simboliza a igreja de Jesus, né, aprisionada naquele período de cativeiro de 400 anos. Agora, rapidamente, e já vamos para a palavra, eu só queria que vocês observassem uma coisa. Sabe o que Deus diz para Moisés falar para Faraó? Deus não falou assim, Moisés, diga para Faraó que já fazem 430 anos que vocês estão sofrendo, eu preciso que vocês saiam daí porque vocês já sofreram demais. Não. A palavra diz que Deus diz assim, você, Moisés, e você, Arão, quando estiverem diante de Faraó, vocês dirão, liberte o povo para que eles possam me adorar no deserto. Algumas versões menos contemporâneas vão trazer para que eles possam prestar uma festa para mim no deserto, ação de graças. Então a gente tem que entender que esse ambiente que nós estamos aqui inseridos, ele é um ambiente que agrada ao Senhor. Ele agrada o Senhor, amém? Faz sentido para vocês? O Senhor, Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou diretamente para o império do Teu Filho de amor. Mas por que nós somos libertados de um império e fomos colocados em outro? Para que nós possamos adorar ao Senhor. Vocês têm noção do que é isso, pessoal? O Senhor, Ele deseja ser adorado. Não porque Ele precise, porque toda a criação foi feita para louvor do nome dEle, tudo. Mas porque o coração dEle se sente feliz, agradável, quando nós, como filhos, o apóstolo João diz que todos aqueles os quais creram receberam o direito de serem chamados de filhos, quando os filhos o adoram em espírito e em verdade, aleluia? Então aproveitem, pessoal, esse tempo de adoração que nós já tivemos agora no início da tarde, eu creio, eu não estou com a programação aqui, mas eu creio que nós vamos ter outros momentos de adoração, né, Gu? Cara, realmente, aproveite. Eu não sei o jeito que você chegou aqui. E a vida de ninguém é fácil, galera. A vida é muito difícil. O próprio Senhor diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós podemos nos animar, porque a vitória, ela vem através do Senhor. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. Pode projetar para mim, por gentileza? Bom, projetou já, então tá. E a todos os que creram, era um só pensamento, ou uma só mente, um só coração. Amém. Até aqui. Pode fechar seus olhos, por gentileza? Pai, nessa tarde, nesse dia, Senhor, nós somos tão gratos, Senhor, porque nós podemos estar no lugar onde o Senhor nos plantou. O salmista diz que é mais agradável um único dia na Tua presença do que 1000 fora dela. Nós ousamos dizer a mesma coisa, Pai. Nós ousamos copiar o salmista, entendendo que esse lugar é um lugar de cura, um lugar de renovo, de refrigério, um lugar de vida, de amor, onde o Senhor derrama a Tua bênção na unidade, e na unidade a Tua bênção é derramada para sempre, diz a Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua obra consumatória, suficiente e única na cruz do Calvário. Obrigado por essa nova aliança. Aliança que nós não precisamos olhar para os céus agora para ver,
Aliança que não é feita no corpo, como foi feito em Abraão através da circuncisão, mas uma aliança que é feita no teu sangue, Pai. Muito obrigado por isso, Jesus. Nós te damos graça e o Senhor é o único motivo de nós estarmos aqui. Não existe outro. O Senhor é o único motivo. Teu nome é exaltado entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Galera, o mundo, ele está cada dia mais veloz. Quem percebe, quem tem esse entendimento de que parece que o dia não tem mais 24 horas. Sou só eu ou às vezes acontece com vocês também? Cara, tudo tem acontecido com uma velocidade extraordinariamente grande. As mudanças geracionais, elas começam a ser muito mais breves. Estava conversando com o Gu e com a Maíra hoje pela manhã. Parece que o adolescente ele já passa a ser jovem muito rápido. De repente o jovem até, a gente vê que ainda permanece um tempo maior, né? Na juventude, principalmente quando é homem, né? O homem demora mais para sair da juventude. Mas essa transição geracional tem acontecido muito rápido. E de uma forma geral, nós vivemos um tempo onde realmente tudo está sendo remido. Os dias, as horas, os dias, os meses, os anos, eles passam muito rápido. Conheci a Cristo fazem 11 anos, 11 para 12 anos. 7 anos liderando jovens. E, cara, parece que começou ontem. Mais alguém aqui ou só eu? Faz sentido para mais alguém? Tem mais 3 que fazem. Boa. Bora lá. Eu vou continuar. As distâncias, elas também têm sido encurtadas, né? A gente não mora em Atibaia, mas a gente se conecta com o Gu, com o Guga, a gente se conecta com o Marquinhos, a gente se conecta com as outras CGs. As distâncias também têm sido encurtadas, né? Quem aqui estuda por EAD, faz algum curso ou ensino superior ou qualquer tipo de ensino no EAD? Levanta a mão, por gentileza, deixa eu ver. Aí, ó. Uma galera estuda por EAD. Quem aqui trabalha remoto? Alguém? Uma galera também trabalha remoto. Quem aqui... Agora mulherada, hein, Guga? Pega só. Quem aqui compra de forma digital? Shine? Ah, não. 100% das mulheres, mano. 100%, Guga. Eu achei que ia ser menos, mano. É normal mesmo? Tá normal? Normal. Então, pessoal, nós temos observado que a velocidade dessa era digital, dessa era conectada virtualmente, digitalmente, não pessoalmente, é algo que a gente já não tem mais como frear. Tem como a gente falar, não, eu não vou usar a internet. Tem jeito. Cara, a gente chega aqui na igreja, aqui, se a internet não tivesse boa, eu já ia correr pro Gu. Fala, mano, qual que é a senha aqui do Wi-Fi? Então, a gente vive muito conectado. Eu fiquei maravilhado nesse voo que eu fiz. Ô, Gu, você não vai acreditar, mano. Minha internet pegou no avião. Você acredita, mano? A Flávia estava do meu lado, tem uma testemunha aqui. 3G pegou no voo, mano. Claro que estava já bicando aqui para descer. Mas, mano, estava lá no alto, pegou 3G. Eu nunca tinha visto acontecer isso. Nunca tinha visto acontecer isso, sabe? Mas por que eu estou chamando a atenção? Nossa, cara, por que você está chamando a atenção sobre essa velocidade que as coisas têm acontecido? Qual que é o problema disso? Nenhum. Tudo isso chega para o bem. Tudo isso chega para fazer com que a gente possa produzir mais. Quando nós tivemos o problema do Covid, as igrejas pararam? Não pararam, né? Nós estamos numa igreja de uma cidade pequena, no interior, né? Uma cidade de 70 mil habitantes. Então, lá em Rolândia, a gente praticamente não parou. As igrejas quase conseguiram tocar com 50% de quórum. Mas em grandes cidades, que você não podia ter essa aglomeração de pessoas, o meio que existia eram os cultos digitais, né? Pelo menos por um período, né? Foi o que a gente tinha a nosso alcance. Então, as crianças, pessoal. A gente olha para crianças de 4 anos hoje. A criança, ou ela está numa escola bilíngue, com 4 anos ela nem fala ainda. Já está na escola bilíngue. Né? A gente olha uma criança com 6, 7 anos, a criança com o celular já ensinando os pais. Aí a gente fala, não, mas é só essa primeira fase. É só a fase infantil. Aí a gente entra na juventude. E na juventude começa então já, você acabou de sair da adolescência, você pisou na juventude, vestibular. É ou não é? Quem aqui já teve pressão no vestibular? A galera aqui faz vestibular em São Paulo? Faz? Pressão no vestibular. Você acabou de sair de uma adolescência, você acabou de pisar na juventude, vestibular, você tem que passar. É medicina, é engenharia tal, tem que ser aqui, você não pode viajar. Aí a gente entra na faculdade e fala, cara, agora tudo vai ficar mais tranquilo. Eu estou na faculdade. Aí na faculdade vem a faculdade te pressionar. Você precisa ser bom, você precisa ser o melhor, porque você precisa ser um bom profissional. E porque você precisa ir bem na prova do ENAD.
para que nós possamos ser bem avaliados pelo MEC. Faz sentido ou não? Quando eu saí da faculdade, existia um empenho muito grande da nossa universidade, de que nós fôssemos bem na NAD, para que eles pudessem ir bem na pontuação do MEC. E por último, quando a gente então pisa no mercado de trabalho, pô, aí tá tranquilo, pisei no mercado de trabalho, agora eu que mando, manda nada. Agora vem a pressão porque eu tenho um amigo que entrou depois, ele foi promovido. A pressão porque alguém que não tem a tua graduação está sendo mais bem remunerado do que você. A pressão por alguém que de repente trabalha menos, ou pelo menos a gente acha que ele trabalha menos, estar sendo colocado num lugar de destaque acima do nosso. É nesse cenário, pessoal, é nesse cenário que nós temos vivido. E é esse cenário que tem dificultado a qualidade dos nossos relacionamentos interpessoais. Entenderam? A velocidade da comunicação, o encurtamento das distâncias geográficas através da internet, mas a cobrança excessiva na vida do jovem. Daqui a pouco, mano, a galera vai estar na Comuna Kids ali, ansiosos. Em nome de Jesus, não. Mas por quê? Porque tem pressão em todas as áreas. A criança sai do balé, vai para o futebol, do futebol vai para a natação, para o karatê. Não, mas e a escola bilíngue, como que você está? E em nossas casas? As nossas casas, elas se tornaram um restaurante. Nós hoje temos fast food dentro da nossa casa, pastor Marcos, pastor César. A gente chega correndo em casa porque a gente já está com o nosso próximo compromisso marcado. E a gente senta e fala, mãe, está pronto que eu tenho que ir. Ou então a mãe fala, filho, come logo, come rápido que eu tenho que ir. Eu tenho que trabalhar. Nós temos restaurantes de fast food hoje dentro das nossas casas. As marmitarias e as comidas congeladas, elas crescem quase 180% ao ano. Por quê? Porque ninguém tem tempo de cozinhar mais. Ninguém tem tempo de sentar à mesa. Isso quando nós não descongelamos a marmita e comemos no sofá, na frente da televisão. Ou então o marido e a mulher mexendo no celular, porque estão almoçando em casa, porque afinal eles estão tendo tempo de qualidade. E o tempo de qualidade deles, na verdade, está sendo com o celular deles. Sabe, pessoal? Estudar, trabalhar, nos preparar, sabe? Dar o nosso melhor no mercado de trabalho. Tudo isso é absolutamente bênção. Bênção, porque nós seremos bênção onde nós estivermos plantados. Porém, pessoal, nós precisamos encontrar um equilíbrio. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Não é para a pessoa que está do teu lado, tá? É para você. Olha só, qual valor você dá para a sua habilidade ou para o seu tempo de qualidade de relacionamento com os outros? Qual é o empenho que você faz para se relacionar com alguém? Ontem eu acho que eu vi um urso polar na rua batendo queixo, de tão frio que estava, a hora que o Gustavo foi me buscar no aeroporto. Sabe? Foi lá para Campinas, né? Foi lá para Campinas, me buscar. Olha o preço que o cara está pagando para me servir. Não era muito mais fácil eu pegar um Uber e vir para cá, Marquinhos? Mas qual a nossa intencionalidade nesses relacionamentos? Nós temos gastado tempo, energias e raciocínio nosso para que nós empenhemos os nossos esforços nos relacionamentos. O apóstolo Paulo, para mim, é um mestre em relacionamentos. Porque quando preso, ele escrevia cartas. E pedia visita. Timóteo, lembra lá de João Marcos? Lá atrás eu não gostava do João Marcos. Eu tive meus problemas com ele. Mas agora eu estou velho, eu vou morrer. Fala para João Marcos que ele me é útil. E fala para que ele venha me ver. Aí ele fala assim, venha logo, venha depressa. Porque daqui a pouco chega o inverno. E para quem conhece, quem estuda um pouco, né, esses textos, a época de inverno ela não havia navegação. Então seria impossível que João Marcos chegasse para visitar, para que pudesse visitar Paulo ainda com vida, né? Então, olha o empenho que aquele homem fazia, sabe? E hoje, se Paulo foi o referencial daquela geração, quais têm sido os referenciais da nossa geração? Porque veja bem, pessoal, somos nós quem somos referenciais para as pessoas. Nós fomos colocados por Deus, quem crê nisso levanta a mão no que eu vou falar. Nós fomos levantados por Deus
para liderar vidas. Quem acredita nisso? Nós fomos levantados por Deus para apontar um caminho vivo, um caminho novo, um caminho de vida. Agora, se nós não tivermos equilíbrio na nossa vida e não mostrarmos para aqueles que nós exercemos liderança como se vive uma vida equilibrada, eles, consequentemente, também não conseguirão. Efésios capítulo 4, verso 11. Agora eu vou para a reta final aqui da ministração. Por gentileza, se puder projetar. Efésios capítulo 4, verso número 11. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios: ele designou alguns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores, para mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de doutrina. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade e amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. O apóstolo Paulo está falando que nós somos um corpo e nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para que nós possamos atingir a maturidade cristã até chegar à estatura de Cristo. Só que, pessoal, vamos ser bem sinceros, nós fomos muito ensinados dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa igreja, a tremer diante de ordens ligadas à desobediência. Você não pode desobedecer, porque isso é perigoso. Você não pode desobedecer, porque a desobediência, a rebelião é como espírito de feitiçaria. E tudo isso é verdade. Nós também fomos muito ensinados quanto a regras ligadas à imoralidade sexual. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, nem pode fazer isso dentro do seu namoro, fora do seu casamento, até dentro do seu casamento nós temos uma cartilha santa. Mas vamos ser bem sinceros, a gente recebe realmente uma instrução de tremer diante da falta de unidade? Tipo assim, você fala, meu Deus, será que eu não estou sendo um com meu irmão? Será que isso gera desespero em nossos corações? Porque gera desespero em nossos corações ser rebeldes, não gera? Ninguém quer ser rebelde, ninguém quer ser feiticeiro. Gera desespero em nossos corações, desespero, a gente cometeu uma prática de imoralidade sexual, não gera? Mas gera o mesmo desespero, nós perdermos a unidade dentro da igreja? Sejamos bem sinceros, né? Bem sinceros. Então, pessoal, se nós não levarmos as escrituras ao pé da letra, nós não nos importaremos com os mandamentos que falam sobre a unidade. Eu queria que só projetasse para quem depois quiser averiguar, como aqueles cristãos de Bereia, que depois eles verificavam o que era pregado, né? Eu tenho aqui uma série de... não é esse aí, não, por favor. Não, aquele que tem vários versículos. Esse. Para quem quiser, tá? De repente, depois dar uma verificada, eu selecionei aqui rapidamente 16 versículos bíblicos, quase todos no Novo Testamento, que falam acerca da importância da nossa unidade. Então, se quiser tirar uma foto da tela e depois, com calma, poder verificar, a gente pode verificar. Eu imagino, pessoal, que nós, como igreja, nós temos negligenciado a unidade. Eu imagino que sim. Muitas vezes. E a nossa falta ou falha na unidade, ela é muito grave. Ela é muito grave. Eu queria que vocês tivessem a percepção de uma pessoa que não tem fé. Se coloca no lugar de uma pessoa que não conhece a Cristo. E ela está na internet. Aí, de repente, ela acessa o Instagram de um pastor evangélico famoso.
Tem vários, né? Ela olha aquele pastor A brigando com o pastor B. O pastor B brigando com o C, que já refutou o D e que está sendo processado pelo E, que acabou de vencer na justiça uma causa contra o F. Nós estamos brigando. As pessoas de fora, a gente gosta bastante de usar essa linguagem, né, do mundo, né? Como se a gente não tivesse no mundo, né? Mas do mundo, as pessoas de fora da igreja, elas entram no Instagram, elas falam, cara, tá pior que aqui? Tá pior que aqui. Na minha casa eu não brigo tanto assim, e olha que a galera faz churrasco e bebe. E não tem briga. No final tá todo mundo cantando uma música do mundo, lá, uma boate azul e se abraçando. E o crente que está me chamando para a igreja, eu entro no Instagram do cara, o cara está brincando com o cara que ele chama de irmão na rua. Na rua é irmão, no fórum é adversário, que é sucumbência. Né? A gente briga, a gente difama. O que é difamar? É você dar uma má fama para a pessoa. Cara, isso é terrível. Isso é terrível. É terrível. Isso está impregnado hoje, infelizmente, não no corpo de Cristo, não. Mas na instituição religiosa. Isso tá, pessoal, desculpa. Sabe que semelhança eu vejo isso? Eu vejo com a semelhança de um órfão, né? Melhor, de um orfanato, vamos dizer, de um orfanato. Eu imagino uma família entrando num orfanato, cheio de treta, um brigando com o outro, um apontando para o outro, um falando que o outro está errado, e falando para os órfãos, vem para minha casa, vem. Aqueles ainda não são filhos de Deus porque não creram em Jesus. Só que quando eles olham para nós, eu acho que não dá nem vontade deles virem para a igreja. Porque eles olham para uma igreja que briga, eles olham para uma igreja que disputa. Então, pessoal, que tipo de cristianismo nós temos apresentado para esse mundo, sabe? Realmente a unidade? A dor que dói no Márcio, dói em mim? Ou eu choro com o choro do Márcio, mas quando o Márcio sorri eu choro também? Porque a gente está dividido, a gente compete, a gente quer saber qual igreja é melhor, qual placa é melhor, qual denominação é melhor. Será que eu vou mudar de denominação? Na verdade, você tem que mudar de mente, você tem que ter uma metanoia primeiro. Aí depois que você mudar de mente, você vai entender que a melhor igreja é a que você está plantada. Porque você foi plantado ali por Deus. E a gente é cheio de argumento. A gente vai usar João 15:18 na hora, Marquinhos. Não, isso é mentira. Jesus já falou, ele foi perseguido e nós também seremos. Pessoal, a gente não tem sido perseguido por causa de Jesus, não. O mundo não odeia a nós por causa de Jesus. O mundo odeia nós porque nós já não parecemos mais com Jesus. É por isso que o mundo nos odeia. Porque a palavra fala que os cristãos lá da igreja primitiva, as pessoas tinham empatia por eles. As pessoas gostavam dos cristãos. Agora, tenta vender fiado para um cristão para você ver o que vai acontecer. Você vai nas igrejas, o pastor tem que fazer tudo no cartão. Tem que pôr maquininha para receber. Porque senão o cara não paga. Aí o cara que paga lá fora, observa isso acontecendo aqui dentro. O Instituto Barna fez uma pesquisa, eu não vou projetar para não delongar, mas um único aspecto eu gostaria de pontuar. A principal resposta dos não cristãos, essa pesquisa é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, tá, pessoal? Publicada esse ano, em 2023. A principal queixa dos não cristãos, referente aos cristãos, 42%, tá? Numa pesquisa de, 20 itens. É a hipocrisia. É a hipocrisia. Eles nos olham falando uma coisa e nos veem tendo uma outra ação. Eu até anotei aqui, eu gosto muito de etimologia da palavra. E a hipocrisia vem da etimologia do grego upócrisis, que significa interpretar. É como se nós estivéssemos interpretando algo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que alguém aqui é capaz de interpretar a vida inteira? Cara, a gente não é capaz. A gente não vai conseguir passar na vida inteira um personagem. Você imagina que um ator lá, pega um ator famoso lá, sei lá quem, Mel Gibson, né? Mel Gibson da vida aí. Ele vai passar a vida inteira interpretando? Não vai. E quando a gente para de interpretar, quando as nossas ações mostram aquilo que está no nosso coração, os caras chamam a gente de hipócritas. Sabe, pessoal? Eventos são bons. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, conectando centenas de jovens, é excelente.
É uma bênção. O Senhor fala que é nessa comunhão que Ele vai derramar a bênção. É uma bênção ter isso, sabe? Declarações doutrinárias fazem parte. Uma igreja família. Vivendo o quê? O amor de Cristo. Alcançando-o e formando ou fazendo dele. Maravilha, maravilha. A gente está aqui num evento grande, a gente está aqui com uma declaração doutrinária linda. Mas tudo isso, se o nosso amor pelo próximo for superficial, cara, não vai valer de nada. Parece clichê. E de repente está até meio repetido. Mas a resposta que o mundo precisa receber de nós, pessoal, é o amor. Essa é a resposta que eles precisam, porque eles não conhecem o amor. Conhecem, eles não conhecem a Deus. E Deus é? Deus é amor. Se eles não conhecem a Deus, eles não conhecem o amor. A nossa resposta para o mundo, pessoal, é amor. E a nossa forma de viver em unidade uns com os outros é o amor. O próprio Jesus disse em Marcos capítulo 12, versos de 28 a 31, quando os fariseus vieram perguntar para eles acerca do que era mais importante, ele falou, deixa eu te falar, o mais importante é amar o teu Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Depois ainda Cristo vem dar um upgrade nisso, ele diz assim, amar o teu próximo como eu amei a minha igreja. Ele dá mais um upgrade depois, mais para frente. Então, o amor, ele verdadeiramente é a resposta que o mundo, ele está desejoso a ouvir. O mundo tem esperado a manifestação dos filhos de Deus. Amém? E quando o Espírito nos governa, um amor sobrenatural é gerado em nós pelos outros. O fruto do Espírito é o amor. Amor. Alguns aqui já devem ter estudado a versão da Bíblia Católica. Ela diz assim, o fruto do Espírito Santo é o amor. E destes procedem os outros 8. Vocês sabiam disso, pessoal? O fruto do Espírito está no singular. Não são os frutos. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. E é um amor indivisível, imensurável, porque nós somos a igreja, o corpo, batizados em um Espírito, é um batismo, uma fé, como o apóstolo Paulo propõe aos cristãos de Éfeso. É um corpo, um batismo, uma fé. É a gente não pode permitir, pessoal, divisão no nosso meio. E o mundo conhecerá Jesus. O mundo conhecerá Jesus através da nossa unidade. Eu vou pedir para você abrir no último versículo que eu estou encerrando aqui esse espaço, essa oportunidade. Samuca, mano. Eu peço para você abrir em João 17. Pessoal que vai projetar, se tiver a NVI, vocês colocaram numa versão transformadora aqui, né? Se tiver a NVI, por gentileza, tá? Senão, tudo bem também, não tem problema. João capítulo 17, eu vou pedir para vocês abrirem, na oração sacerdotal de Jesus. No capítulo 16, Jesus fala que ele vai ser morto, que é bom que ele vá, porque se ele for, o Espírito será enviado. E o Espírito é aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos consola, é aquele que é o nosso amigo, conselheiro. Então é bom que eu vá, ele fala no capítulo 16. No capítulo 17 ele faz uma oração ao Pai. E nessa oração, chamada de oração sacerdotal, ele a divide em 3 pontos. Primeiro ele ora por ele mesmo. Ele ora por ele mesmo. Depois ele ora por aquele grupo de discípulos, por aqueles apóstolos. E a terceira parte da oração, da mesma oração, ele ora por aqueles que crerão a partir da mensagem apostólica. Quem são esses? Só eu? Vocês não estão inclusos não? Nos que vão crer? Não. Tem mais 2 ali. Então tem 3 crentes aqui dentro que estão inclusos nessa oração de Jesus. Bora lá. João 17, versos de 20 a 23, por gentileza. E o Senhor diz assim, a minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam, olha só, ele fala da pluralidade e joga no singular. Para que todos sejam um. É um milagre, isso é uma obra do Espírito. Você consegue botar alguém dentro do outro aqui dentro? Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Ou seja, ele está com o Pai, sendo um, ele quer que a gente também seja um com ele. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam
um, assim como nós. O último versículo. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. A gente estava fazendo um culto essas semanas atrás e ministramos aquela música, Samuca. Sabia? Nós já tocamos lá, mano. Nós já tiramos aquela música. É. Sobre a graça da unidade, né? E a gente canta tanto sobre a unidade, a gente celebra, a gente entende ela. E quando Jesus está fazendo essa oração, e é uma das últimas que ele faz, capítulo 17 de João, eu quero analisar primeiro com vocês, quem fez a oração? Quem fez? Quem fez a oração? Jesus. Jesus fez. Colossenses capítulo 1, versículo 19 diz que em Cristo habita a plenitude de Deus. Ou seja, Jesus tem dentro dele, habitando nele, a plenitude de Deus. Então, se ele fez a oração, eu posso ousar dizer que essa oração também é de Deus? Posso, não posso? Porque Deus está habitando nele. Ou seja, a oração, o pedido, ou também o mandamento, a direção que Deus nos dá, pessoal, é de que nós sejamos um. André, mas o povo vai crer quando eu evangelizar. André, quando eu pregar. André, quando eu for missionário. André, quando eu entregar marmita. Quando eu entregar roupa. Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Mas Jesus está dizendo assim, o mundo vai crer, o mundo crerá que eu fui enviado quando vocês forem um. Porque do que vai adiantar o Guga entregar marmita lá no frio? Lá debaixo lá na Paulista, no frio lá? O que vai adiantar ele dar essa jaqueta descolada dele aí, esse boné dos Knicks, para alguém na rua, e depois ele entrar no carro e quebrar o pau, Caju? Não vai adiantar nada, porque não tem unidade. E quando não tem unidade, a gente não faz ninguém crer. Pelo contrário, a gente pode expelir as pessoas. Então, rapidamente, primeira parte da oração, que todos sejam um. Jesus, ele orou para que nós fôssemos um. E sinceramente, responde para mim aqui, a gente não acha muitas vezes possível ser um. Sabe por quê? Porque nós colocamos os nossos olhos nas pessoas. Cara, se o Guga colocar o olho em mim, velho, para ser um comigo, ele não vai ganhar nada. Eu não tenho nada para oferecer para ele. Qual é a vantagem da gente ser um? E a gente olha para as pessoas e fala, cara, eu não consigo ser um com esse cara. Esse cara me atormenta as ideias. Dá vontade de dar um murro nele, não de ser um com ele. Sabe por quê? Porque a gente coloca os nossos olhos nas pessoas. Jesus está falando ali que ele está orando ao Pai para que eles possam ser um. Você tem orado nessa direção? Senhor, eu como líder de célula, eu como líder de juniores, eu como líder jovem, eu preciso, Pai, eu preciso ser um. Eu estou no louvor, eu preciso saber, o cara que está do meu lado, ele está bem? Ele está tendo dinheiro para pagar a conta de luz dele? O baterista que está lá, geralmente o baterista fica isolado, tadinho do baterista. Dentro da caixinha dele lá, mano, coitado do baterista. O pessoal do louvor se perguntaram, o baterista, está precisando de alguma coisa? E o baterista está lá, você vê que às vezes está até com raiva, batendo. Pessoal, nós precisamos, antes de tudo, orar pela unidade. Porque é uma obra do Espírito, é do Espírito. 2:5, eu estou terminando. Ele diz assim, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Jesus não está falando assim, cara, eu estou orando para que você se dê bem com o seu irmão. Boa vizinhança, igual eu moro em prédio, né? Abro o elevador, entro, tem um vizinho na minha frente e você fica assim, né, Rosanelli? Frio, né? Então, Corinthians perdeu. Nunca acontece, né? Isso é política da boa vizinhança, literalmente. A política que eu tenho com meu vizinho de boa vizinhança, cara, isso aí não é nada. Isso não é nada. Eu simplesmente não sou mal educado. Eu simplesmente, como diz os mais antigos, eu tenho modos, né? Quem os avós falavam, tenha modos. A gente, no interior do Paraná, a gente usa muito isso, né? Tenha modos, né? A gente só é educado, mano. Meu, não é nada isso. Política da boa vizinhança no reino de Deus, galera, é nada. É nada. Qual foi a última vez que você viu essa possibilidade? De ser um com o seu irmão, assim como Jesus é com o Pai.
Terceira de 5. Que eles estejam em nós. Aqui Jesus está mostrando o seu desejo de ser um conosco. Existe algo poderoso quando nós entendemos isso. Porque se nós formos um com o Rei da Glória, um com o nosso irmão, olha como isso vai potencializar em um nível exponencial aquilo que o reino de Deus atinge. Porque o Samuca vai atingir uma galera, eu vou atingir outra. Aqui o Gu vai atingir outra. Mas quando nós estamos juntos, nós atingimos mais. Os caras me conhecem, todos aqui, a gente caminha junto há alguns anos. A gente não tem liberdade. Cara, o que você acha disso? O que você acha daquilo outro? Tem hora que a gente fala, não, mano, isso aqui está errado. Não faz, isso aqui vai dar ruim, não é? Por quê? Porque a gente tem que entender que é o corpo que ganha. Não é nada nosso, pessoal. O Senhor, Ele falou assim, ó, eu vou construir... Pedro, sobre essa verdade, eu edificarei a minha igreja. As portas do Hades ou do inferno não vão prevalecer. A igreja vai avançar. Mas a igreja é de Jesus, não é sua, cara. Ele não deu procuração da igreja dele. A igreja continua sendo dele. Nós somos apenas cooperadores disso. E temos o privilégio de ser. Amém? E cooperem mesmo, cooperem nessa casa. O máximo que vocês puderem. E na casa de vocês. Aqui tem, acho que 6 igrejas representadas, né? 4 de 5. Eu dei a eles a glória que me deste. Aqui tem algo poderoso que eu queria que vocês prestassem atenção, pessoal. Eu dei a eles a glória que me deste. Outro problema que a gente não consegue ser um com os nossos irmãos. A gente não ama porque a gente olha para erro, a gente olha para pecado, a gente olha para passado, a gente olha porque o cara é finito. Mas vou te falar uma coisa, o mundo, já que a gente gosta de usar o crentez, né? O mundo olha também para os erros que tem, só que o mundo chama. Estava até compartilhando com eles no almoço. Nabucodonosor, quando olhou para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, falou, não, eu quero para mim. Traz para mim, não mata não. Lá no cativeiro da Babilônia, o sul, né, quando Judá foi levado à cativa. Por quê? Porque o mundo enxerga que os nossos jovens têm potencial, pessoal. O mundo enxerga o potencial que existe nos nossos jovens. Nós precisamos parar de olhar para os nossos jovens falando, cara, o nosso jovem não é o pecado dele. Ele não é o pecado dele. Ele não é o erro dele. Ele não é o medo dele. Ele não é a depressão que de repente ele está passando. Ele não é. Então quando ele diz, eu lhe dei a glória, ele está falando, você não vai mais olhar para o pecado, mas agora tem uma glória. Eu estou te dando uma glória. E a gente muitas vezes prefere continuar fitando o erro das pessoas. E a gente não consegue ser um. E eu encerro aqui com o 5º ponto dessa oração, quando ele diz assim, que eles experimentem a unidade perfeita. Aí a gente olha e fala assim, unidade perfeita. A gente fala, cara, não é possível. Agora não dá. Unidade perfeita, aí foi longe demais. E como a gente é religioso, a gente vai falar assim, unidade perfeita vai ser só na glória. Quando a gente for assunto aos céus, quando a gente for glorificado, quando a gente estiver lá nas ruas de ouro. Por que de ouro? Porque o ouro é tão fraco lá que ele só serve para ser pisado. E a gente vai estar lá na glória, aí vai ter unidade. Aí vai ter unidade? Não. Você entendeu errado. Você não entendeu certo. Você não estudou esse versículo de uma forma correta. Olha só. Se fosse para nós termos unidade perfeita com os nossos irmãos, somente na glória, Jesus não teria continuado essa oração dizendo assim, ó, que eles experimentem a unidade perfeita, vírgula, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. A unidade proposta por Jesus, perfeita, é aqui e é agora. É aqui e é agora. É agora. Nós precisamos viver uma unidade perfeita agora. Porque se nós não vivermos essa unidade perfeita, o mundo não crerá. Eu desafio nós, como líderes, olharmos com mais compaixão, com mais empatia e com mais amor para as pessoas, para que nós consideremos elas como dignas de ser uma conosco, porque nós não éramos dignos de ser um com o Senhor. E Ele preferiu sangrar, aprove ao Senhor, esmagar o seu Filho,
para que nós pudéssemos viver em unidade perfeita, em nome de Jesus. Não se trata, pessoal, de você tratar bem o seu irmão porque sua mãe pediu. Lembra quando a gente era mais novo? Você vai para a casa do fulano, mas olha lá, hein? Trata ele bem. Tinha isso ou não tinha? Não faz bagunça. Não tinha aquela orientação da nossa mãe? Aqui não é a nossa mãe que está pedindo para a gente tratar nosso amiguinho bem, não. Aqui é Jesus que está dizendo, você precisa ser um com o seu irmão. Para que assim o mundo creia que eu fui enviado e que eu amo o mundo, assim como o Pai ama o Filho. Em nome de Jesus. A mensagem do Evangelho de Cristo, ela é completa, ela vira um cânon ali, quando nós conseguimos despertar para esse entendimento de unidade perfeita, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da igreja, fora da igreja, em casa, no trabalho, na faculdade. E principalmente, quando nós nos lembrarmos de que alguma pessoa tem queixa contra nós. Quem lembra de uma passagem bíblica que diz assim, ó: e quando você tiver um problema com alguém, vá até ele, se acerte, deixa a oferta aqui no altar, depois você volta para entregar. Quem lembra dessa passagem? Lembrou errado, a passagem não é assim. A passagem é assim: e se alguém tiver problema contra você, deixe a oferta onde você está. Não fala para jogar fora a oferta. Deixa onde está. Vá até essa pessoa, se conserte, depois você volta e você oferta. Você prestou atenção o que a Bíblia está falando? Ela está falando que é melhor você se consertar com alguém do que você entregar uma oferta. Oferta de adoração, oferta voluntária, dízimos e ofertas, né? Oferta de vida. Qualquer tipo de oferta, ela é pequena se você tiver um problema com o irmão e esse problema não for resolvido, porque isso ele pode gerar uma raiz de amargura em nossos corações, e não é isso que a gente precisa. Jovem, a gente sabe que não é fácil, nós passamos pela juventude, eu já estou com anos, e a gente já passou pelo ensino fundamental, ensino médio, a gente passou pela faculdade, a gente trabalha, a gente se relaciona com pessoas, e a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Vamos ser bem sinceros. A gente está numa igreja, a gente está diante de Deus, a gente pode ser bem sincero. Não é fácil. E talvez você está aqui nessa tarde, e você fala, cara, você nem sabe da minha história. Não tem como eu ser um com os meus pais que me abandonam. Talvez eu não consiga ser um, porque você não sabe, mas eu fui violentado na minha adolescência ou na minha juventude. Ou talvez eu tenha sofrido algum tipo de violência ainda hoje. Física, moral, religiosa, às vezes. Porque Marcos, capítulo 12, verso 18, também fala sobre essa perseguição. Eu sei que não é fácil. A minha família, ela não é perfeita. Mas nós somos descendentes de italiano, tanto eu quanto a Flávia. E eu acho muito legal as nossas famílias. Porque a gente se reúne na mesa assim, e é uma gritaria, Marquinhos. É um puxando do lado do outro. Cara, me passa isso aqui, me passa aquilo outro. Jeito de italiano mesmo, sabe? As nossas famílias, a minha é menos, a da Flávia é mais. E às vezes a gente até dá umas briguinhas, né? De vez em quando você, pega leve e tal, dá aquelas briguinhas. Mas sabe uma coisa? É interessante quando a gente vive em família, a gente vive em unidade, como é a comunidade. Entre nós a gente pode até discordar, a gente pode até dar alguma tretinha, mas deixa alguém mexer com alguém da nossa família, aí vai todo mundo junto. Briga com um italiano para você ver, ou com um árabe para você ver. No outro dia teu portão vai estar cheio de italiano gritando lá, ou cheio de árabe no portão da tua casa. Sabe por quê? Porque mexeu com um, mexeu com todo mundo. É igual bater num vespeiro, sabe? Que aquilo que dói no Guga comece a doer mais em mim. E comece a doer também, o que dói em mim, comece a doer também no Samuca. Por quê, pessoal? Porque aí nós seremos um. Pastor Ronaldo, é a última frase minha. Para mim, fechou com chave de ouro, a cereja do bolo, quando ele disse na conferência: unidade, para mim, é entrelaçamento de almas. É quando as nossas almas e as nossas emoções
elas já são uma só. Porque o ruá, o espírito de vida que tem dentro de nós, ele está sendo preparado. Mas as nossas emoções, a nossa alma, ele está machucado. Elas estão machucadas. Queria que você só curvar a sua cabeça onde você está, por gentileza. Pessoal da banda, se quiser subir, fique à vontade. Eu não sei qual é a programação, não sobe banda? Bora? Se desconecta um pouco da pessoa que está do teu lado. De verdade mesmo, assim, se desconecta. Não importa a tua idade, o teu sofrimento agora, nesse momento, uma conexão sua com o Espírito. Dá liberdade para o Espírito agir nesse momento. Pai, nessa tarde, nós estamos aqui para reconhecer, Pai. Nós estamos aqui para reconhecer que muitas vezes nós estamos feridos. A nossa alma, a nossa mente está ferida. E às vezes a gente não consegue, Pai, ter uma unidade perfeita com os nossos irmãos, justamente por estarmos feridos. Mas nós sabemos, Pai, que nós também já ferimos muita gente na nossa vida. E o mesmo perdão que foi destilado sobre as nossas vidas, quando o Senhor lançou no mar do esquecimento os nossos pecados, transgressões, iniquidades, religiosidades, que nós de forma semelhante possamos fazer com aqueles cujos quais nós precisamos liberar ou pedir perdão. Vai falando com ele agora, fala: Espírito Santo, me ajuda. Eu me lembro daquele homem que certa vez chegou até Jesus: Jesus, o meu menino está doente, Jesus, está endemoniado, mas ajuda-me na minha pequena fé. Nos ajuda nessa tarde, Pai. Que o Teu Espírito venha penetrando em nossos corações, na nossa mente, tirando toda dor, todo medo, toda falta de perdão que nós não liberamos, ou que de repente outros ainda não liberaram para nós, Espírito Santo. Nós sabemos que nós não somos os nossos erros, Pai. Nós sabemos que nós não somos os nossos pecados. Nós sabemos que nós não somos nossas transgressões, mas nós somos filhos. Nós somos filhos, Pai. Em nome de Jesus, que habite em nós a mesma plenitude que habitou em Cristo. Que o Teu Espírito nos preencha nessa tarde, Pai. Que nós possamos ser sarados. E que a partir do momento onde a cura entrar em nossas vidas, nós vamos doar cura por onde nós plantarmos os nossos pés. Porque desses frutos, Pai, essas folhas gerarão remédios que curarão pessoas. As folhas darão sombra para descanso de pessoas. Nos ajuda, Pai, nessa tarde. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus.